Olá, estamos aqui com o professor Abraão Patê, que é lá da escola Lac Lenô, da comunidade José Boatê, para conversar com a gente sobre a educação indígena aqui para o curso da Rede Contestado. Professor Abraão, eu gostaria, primeiramente, que você se apresentasse e falasse um pouquinho aí da história da comunidade Lac Lenô, para a gente começar essa conversa aí. Que eu posso falar do meu povo, eles foram, segundo a história, o contato deles foi a partir de 1914, né, 22 de setembro de 1914, e antes disso eles viviam, como se diz, na mata, e logo depois do contato, começaram a ter o contato com as pessoas não indígenas, né, e assim foi, e veio caminhando, aprenderam até a falar a língua portuguesa, a partir de 1920, por aí. E em 1940, porém, entrou a educação indígena, porque o papel do pacificador era isso, civilizar, para que eles pudessem falar a língua portuguesa, né? Então, daí isso ocorreu. Então, tem uns trabalhos que a gente fez também, entrevista, com ex-alunos. O primeiro professor deles foi um polonês que eles não sabiam o nome e até chamaram ele de maestro, a qual ensinou a língua portuguesa. E com isso tudo, aprenderam a falar a língua portuguesa. A segunda língua ficou, então, a língua materna. E como foi passando o tempo, o seu maestro faleceu e o seu maestro, segundo os alunos, se matou. E o professor, o aluno que era dele, o professor Lino Nuforro, foi um destaque da época. E ele, depois que o professor maestro faleceu, assumiu o lugar do professor maestro. E como na época ele já tinha essa ideia de que era obrigado a ensinar a língua portuguesa, ele continuou com essa ideia, mas sempre, segundo o professor Lindo, ele ensinava duas formas, a língua materna e a língua portuguesa, mas, como diz ele, sempre escondido. E essa ideia continuou até 1900, nos anos 80. Aí a comunidade começou a se preocupar e quem deu o primeiro apoio sobre o ensino da língua materna nas escolas foi o CIMI. O CIMI contratou dois professores, o professor Paulo, que até foi meu professor em 1985, e ele ensinava a língua, mas não tinha nada escrito. E então ele foi, conforme a pronúncia, foi escrevendo a língua materna. Então isso foi uma forma de registrar a língua. E veio em 1993, 94, os municípios começaram a adotar essas ideias nas escolas. E aí foi contratado professores que trabalhassem as duas línguas, português e choclen. E eu comecei a trabalhar em 1998, nessa mesma ideia. Então, esse é o meu povo que ainda a gente tem aqui conosco, que a nossa escola, ela não faz 20 anos já que ela existe, e a gente sempre vem nessa luta, né? Eu tenho trabalho de 25 anos da educação já, e é essa forma que a gente tem, se preocupa para ensinar também como a gente veio aprendendo a falar a língua, né? Então, eu tenho uma formação, tenho formação de matemática. Na matemática a gente ensina também o que dá na língua soclém, e assim, portanto, pedagogia a gente tem, se Deus quiser, a gente acaba o mestrado, mas sempre nessa ideia de fortalecer, preservar e cultivar nosso costume e a nossa língua. Então, um pouco da nossa história do povo é isso que a gente tem. Qual mais pergunta? Muito bem, professor Abrão. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para nós e dar um exemplo de como é que funciona a escola Aquilano e quais são e dar um exemplo de como são as práticas pedagógicas que o senhor faz aí, que os outros professores também desenvolvem, né? Quais são as metodologias que vocês usam aí, né?
Então, quando a gente veio com essa preocupação no final dos anos 90, a comunidade, nós, na época, a gente pediu que, como a gente teve essa dificuldade de aprender a língua portuguesa, a língua portuguesa, eu, por exemplo, aprendi a falar o português em 1990. 90 em diante, a gente aprendeu a falar a língua portuguesa. Até ali, só falava a língua. E assim foi outros meus colegas, a gente pegou as disciplinas, conteúdos que dá para trabalhar das duas formas, né? Então, quando a gente trabalha o meio ambiente, o conteúdo meio ambiente na língua portuguesa, a gente transforma ela para a língua Xoclen, para a criança aprender as duas formas. Isso traz muito benefício, eles aprendem bastante, facilita até. Então, qualquer conteúdo que a gente sabe que dá, a gente pega, faz. Então, a ideia veio até que um dia a UFSC acatou essa ideia e fez a primeira licenciatura para o povo Xoclen Natamã, que lá teve conteúdos, professores que trabalharam nessa mesma formação, nessa ideia, que até então a gente também fez essa licenciatura, acabou em 2020, e a FURB, então, agora está fazendo a pedagogia indígena, que é um nome muito bom, que a gente também trabalha, ajuda esses alunos, nessa mesma ideia de aprender o que o branco ensina e transformar ela para que ela possa facilitar a aprendizagem das crianças. Então, é isso que vem ocorrendo, por exemplo, na minha formação de matemática, o que dá, a gente transforma. Por exemplo, quando é 2x igual a 4, a gente pega isso, em vez de usar o X, a gente usa a letra do Xoclen, que é do cotidiano, por exemplo. Do, em português, quer dizer flecha. Do, D-O, do. A gente faz, eu pego e faço 2 do igual a 4. Então, a criança divide e acha 4, ou 2 do. 4 divide para 2, dá 2 do. Então, isso a gente ensina os alunos de ensino médio, trabalho também com eles, e eles aprendem tudo o que é esses números meio difíceis que tem na matemática, a gente dá, pega, transforma eles, e eu tenho essa experiência e tenho certeza que isso ajuda bastante. O que mais de perguntas que tem? É legal, professor Abrão. Eu aqui, ouvindo você, né, sobre essa questão da língua e a importância de manter, né, a linguagem nativa, e também acho que como traço fundamental da formação da identidade do povo laclano, né? Se perder a língua, né, perde quase toda a raiz ali desse povo. E fazendo uma relação com o que a gente vinha conversando lá no primeiro encontro, que alguns professores que vieram, né, e o senhor também colocaram que, por exemplo, a questão religiosa, né, das igrejas protestantes tem talvez dificultado, né, a manutenção dessa identidade, por exemplo, impedindo a crença em algumas questões naturais, né, holísticas e místicas do povo com o meio ambiente, por exemplo, nessa questão. Então, e aqui no contestado tem um processo parecido de apagamento dessa identidade. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é como é que a gente pode dialogar nesse sentido e tentar criar estratégias e algumas, né, aproximações para fortalecer essa identidade originária, né, tanto para vocês quanto para o homem branco da escola normal, para como é que a gente pode abordar esse tema do povo indígena sem que perca essa qualidade, esse respeito à identidade de vocês, né? E também como é que o povo branco da escola normal pode trabalhar essas questões, fortalecendo essa identidade também originária do indígena dentro da escola normal. Bom, quando a gente fala de escola do início de 1940, em 1950, por aí, entrou a primeira igreja na comunidade, foi a Igreja Assembleia de Deus. Mas antes, quando o pacificador veio pacificar em 1914,
veio com ele, na época era aquele padre jesuíta, então o primeiro ensinamento foi com o padre, o catolicismo. E em 1950 veio a Igreja Assembleia de Deus, que ainda prevalece, é muito forte isso ainda aqui no meu povo, mas mesmo tendo essa religião nova, que a gente chama nova agora, o povo ainda nunca deixou de acreditar na natureza. Até então, por exemplo, agora está chovendo aqui nesse momento, uma chuva forte, e tem um passarinho que ele canta, e quando ele canta a gente sabe que vai chover bastante, quando vai parar. Tem um passarinho da sorte, que ele é pequenininho, branquinho, que ele avisa quando vai ter um sucesso ou um erro, e assim por diante. E outra que a gente ainda acredita, e tem ainda, e o povo acredita muito, quando a pessoa vai falecer. Daí o espírito do pajé nosso, que faleceu lá pelos meados de 1960, por aí, a gente acredita que o espírito dele ainda existe. Quando canta um passarinho, ele canta meio chorando, e a gente já sabe que da comunidade Choclen alguém vai falecer. Então, e assim por diante vai continuando, sabe? Então, embora tendo uma religião forte, que a gente fala, mas continua essa confiança na natureza e permanece. Respondi a pergunta? Muito bem, professor Abrão. E assim, como é que a escola do Branco pode, que tipo de prática ou que tipo de narrativa a escola dos brancos, né, pode utilizar para ensinar sobre a cultura do indígena, né? Hoje em dia você tem no Brasil e em Santa Catarina o sangue indígena percorrendo, né, toda a população, né? Eu tive, por exemplo, ancestrais de origem indígena, apesar de não ter o estereótipo, né? Apesar de toda a história de violência e tudo mais, mas qual que é a contribuição dessa identidade indígena para o povo branco? E como é que a gente aborda isso? Como é que o senhor vê que deveria ser abordado essa educação na escola? Os temas transversais que você fala aí são coisas que a gente trabalha, que a gente chama de interdisciplinaridade, e a gente trabalha toda essa realidade, tanto de fora como de dentro. A gente sempre faz essa relação, sabe? Então, graças a Deus, aqui na nossa escola, todos os professores têm uma formação, tanto na licenciatura intercultural da UFSC. Então, foi aprendido essa base de trabalhar as duas formas. O que a gente quer é isso que, se na lei existe que as escolas não indígenas têm que trabalhar esse tal de originalidade, seria muito bom porque, assim, aprende-se também a conhecer o que está perto. A gente, quando tipo Dia do Índio, aqui perto do nosso município vizinho, se trabalha o índio de fora, aquele pelado que a gente fala, né? Lá do norte, o Xingu, Terena. Esquece que aqui do lado, na Alto Vale, aqui tem indígenas, Guarani, Cancan, Chuclém. Então, o que tem que quebrar isso é as escolas, tipo aqui do Alto Vale, do Alto Vale, esses vizinhos, possam trabalhar nesse tema, trabalhar o povo que está perto deles, conhecer em escolas vizinhas nossas aqui que não sabe, não conhece o povo. Então, se esse trabalho for desse sentido de conhecer, aí funciona, como vocês vieram outra vez lá a escola de vocês veio conhecer nosso povo, com certeza, não conheciam, hoje tem um conhecimento, então é dessa forma, aí quebra esse preconceito, entre aspas, que a gente fala. Entendeu? O que mais? Muito bem, professor. E essas visitas são fundamentais, né, até para ter algum diálogo, interação, né, entre essas culturas. E os relatos que a gente colheu dos estudantes que foram fazer essa visita são enriquecedor, né? E é bem nesse sentido que o senhor fala de conhecer o que eles não sabiam, né, da riqueza, experiência. E acho que é a partir daí que a gente consegue construir esse diálogo.
E para finalizar, professor Abrão, eu queria perguntar para o senhor assim, qual que são as perspectivas futuras, né, de desenvolvimento aí da escola Laclanô, o que vocês têm planejado e o que vocês esperam aí de ensinar para esse pessoal que eles possam manter para gerações, próximas gerações e para o futuro. A nossa perspectiva para o futuro é essa, de ter um trabalho amplo. Vamos supor que seja com vocês, instituto, que tem essa vontade de trabalhar coletivo, né? E isso seria bom, esse trabalho que se fala profissionalizante. Então, se houvesse o nosso aluno do ensino médio, que acaba o ensino médio, acaba ficando na comunidade. Mas se tivesse um trabalho assim, intercâmbio assim, com certeza, um profissionalismo, trabalho profissional, que a gente chama, aqui seria bom. Então, isso é uma perspectiva, um sonho, desejo que a gente tem, que as escolas tenham essa vontade, essa parceria de trabalhar, porque a gente sabe que o novo ensino médio, ele exige várias profissões. Até então, quando a gente adotou o novo ensino médio na nossa escola aqui, a gente teve nem laboratório para a gente botar dentro da grade para iniciar, né? Então, foi criado alguns temas que é novo, mas só que se tivesse um trabalho assim, com vocês, assim, a gente trazia um trabalho que desse o futuro para isso que a gente pensa, né? Como é que se faz? O profissionalismo, trabalho profissional. Então, quando vocês têm essa vontade de conhecer nós, esse trabalho que vocês estão tendo, possa fortalecer, que dê fruto nesse sentido de fazer uma parceria com a escola indígena, não só nós, Cangangue, Guarani, Xocrém, que existe no Estado, esse trabalho de parceria, porque assim como eu falo por mim, pelo meu povo, existe Cangangue no oeste catarinense que precisa, aqui também tem um apoio nesse sentido, os Guarani, lá perto do litoral, que existe, precisam de apoio, moram ali em Joinville, ali, então, se vocês têm essa vontade, esse diálogo de preocupação, faça um trabalho que fortaleça, traz um profissionalismo. Então, é isso que eu peço para você pensar, elaborar e deixar fortalecer mais essa ideia e fazer um trabalho que ano que vem, por exemplo, a gente possa ter no novo ensino médio outro tema de profissionalismo que a gente ainda não tem. Então, eu peço para vocês que amadureçam essa ideia para a gente fazer um novo ensino médio em parceria com o Instituto, se houver possibilidade. Isso é o meu pedido. Muito bem, então, professor Abrão. Eu agradeço aí tua disponibilidade, o teu tempo de falar um pouquinho sobre a educação Laclanô e seguimos nessa luta, construindo essa parceria, né, na medida do possível e enfrentando esses desafios aí. Muito obrigado pela tua participação aí. Um abraço.